contar essa história. O meu pai sempre gostou muito de acampar, sabe? Os nossos passeios lá em casa nessa época era só acampamento, não podia ter uma chance. E aí chegou as nossas férias de julho, a gente foi, todo mundo, eu, meu pai, meu irmão, minha mãe, a gente ficou num lugar tão bonito e era na beirada de um rio. E esse rio, ele era um pouquinho perigoso porque ele tinha correnteza, sabe? Então, apesar de que no lado que a gente ficou era bem raso, a gente tinha que tomar cuidado porque a correnteza podia acabar empurrando a gente pro fundo. E pra mim era mais perigoso ainda, que não sabia nadar. O meu irmão sabia um pouco e eu não sabia nada. E a minha mãe vivia avisando, toma cuidado, gente, toma cuidado com o rio. Aí quando foi num dia cedo, a minha mãe pediu a gente para poder buscar lenha para arrumar o almoço, porque lá não tinha fogão, né, na beirada do rio, então tinha que se virar como dava. Meu irmão me chamou e nós dois embrenhou pro meio do mato para poder procurar essas lenhas. E o meu irmão nessa época, ele tava numa fase muito moleque, sabe, umas brincadeiras bobas, sem graça, e ele vivia zoando o tempo todo, 24 horas. Teve uma hora que eu tava na beirada do rio, era um barranco bem alto assim, catando lenha, e o meu irmão chegou e me empurrou fazendo graça. Nisso, eu caí dentro de um poço que era muito fundo, não dava pé pra mim. E eu fiquei desesperada, porque eu não sabia nadar, eu comecei a afogar, engolir água, sabe? E aí eu tentava sair do fundo, mas a correnteza batia e me empurrava pro fundo de novo. E nisso eu já tava quase sem fôlego, porque eu não tava conseguindo subir mais. E o meu irmão falou assim que ele custou cair a ficha, que eu realmente estava afogando. Porque ele pensou que eu tava zoando ele, que eu tava dando troco. Porque, como eu disse, o lado que a gente ficou era raso, então ele achou que ele também fosse. E quando, enfim, ele caiu a real, ele acreditou que eu tava afogando, em vez dele correr e procurar o nosso pai, né, ou meu pai, ou minha mãe, não, ele desesperou e pulou atrás de mim. Só que ele só tinha 15 anos também, ele não era lá aqueles rapazão forte, sabe? E mesmo que fosse, né, eu acho que isso mais é jeito. Ele não conseguiu me tirar e eu acabei foi afogando ele também, porque como eu tava muito desesperada, o meu instinto era afundar ele para eu conseguir subir e respirar um pouco. A nossa sorte, eu não sei se é sorte, eu não sei se é Deus, que o meu pai, ele notou que nós dois estava demorando muito e saiu atrás. E aí ele disse que quando chegou lá e topou a situação, óbvio que ele já pulou logo, né, e ele priorizou me tirar de lá de dentro, porque ele sabia que o meu irmão sabia nadar um pouco. E aí nisso meu pai me tirou e meu irmão saiu, e o meu pai disse que quando ele me tirou lá de dentro do rio, eu já estava desacordada e eu demorei alguns minutos para poder acordar. E eu lembro que quando eu abri o olho, quando eu acordei, né, para mim tinha sido muito rápido, mas o meu pai disse que demorou uns minutos até eu acordar. O meu irmão, ele tava desesperado, ele tava só gritando, eu matei minha irmã, tava de dar pena, sabe? Tanto que meu pai nem castigou ele, porque ele tava assim que quase que teve que levar, foi ele pro hospital, o estado de nervo que ele entrou. E depois daquilo, o meu irmão, ele virou uma pessoa totalmente diferente, ele virou um rapaz secão, não gostava de brincar mais, ele tomou um trauma muito grande e até hoje ele fala que a pior sensação que ele passou na vida dele foi aquela, né, de me ver desapagada ali, achando que eu tava morta e que ele tinha me matado. E eu confesso que eu também achei que eu fosse morrer ali, viu? Foi por pouco, mas graças a Deus eu tô aqui. E é como a minha avó diz, né? Tem brincadeira que tem o cu azedo. Mas me conta aqui, você já passou por alguma situação assim? Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me identifiquei muito com a história de hoje e vou contar pra vocês a minha história agora. Eu me identifiquei porque o meu pai sempre gostou muito de acampar também. E eu passei por uma coisa parecida, foi assim. A gente acampou e nessa época foi uma turma, sabe? Foi eu, meu pai, meus irmãos, aí tinha uns primos. E o meu pai, ele gostava de acampar, mas ele não gostava muito de tomar banho de rio, ele gostava mais de pescar. E aí ficou todo mundo enchendo o saco dele pra ele entrar no rio, pra ele entrar, e meu pai não queria. E aí o marido da minha prima veio pra poder pegar ele à força e jogar no rio, brincando, aquelas brincadeiras que a gente tem na beirada da água, né? E meu pai, para, não faz isso, não faz isso. Quando o marido da minha prima pegou meu pai e ergueu, o marido da minha prima altão, fortão, e meu pai mais magro, né? Ele pegou ele e ergueu pra cima, o meu pai só deu um grito, diz ele que escutou a costela dele dar um estralo, sabe? E aí meu pai já começou a gritar, ai, 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 tá doendo, ai, 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 tá doendo. E aí nisso ele já saiu correndo, levou meu pai pro hospital. A gente ficou todo mundo lá na beirada do rio acampado.
E ele saiu desesperado com o meu pai pro hospital. E quando chegou lá, ele tinha trincado a costela dele, sabe? Ele levantou ele de mau jeito e trincou a costela do meu pai. Quando ele voltou, foi o maior sem graça, sabe? Todo mundo ficou aquele clima mais esquisito e a gente acabou tendo que voltar pra casa antes da hora por causa de uma brincadeira que terminou em tragédia, né? Então, por isso que eu me identifiquei com a história, quis contar pra vocês hoje, né? Acabou que vocês ganhou 2 em 1 e quero saber de vocês. Vocês já passaram alguma situação assim? Deixa aqui nos comentários pra mim. E eu espero muito que vocês tenham gostado das histórias de hoje, né? Uma que eu recebi e uma da minha própria vida. Deixe seu joinha que é muito importante. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito também, tá bom? E é isso. Beijão, fica com Deus, fica em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.